Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, de James S. Wardroff, com prefácio de F. F. Bruce, publicado pela editora Vida Cristã. Já peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo, para que mais e mais pessoas aprendam a palavra de Deus. Já fizemos um primeiro livro falando da introdução e da apresentação aí do livro, né? E do capítulo 1, que está falando sobre a instrução. E o capítulo 1 fica dentro aí da seção ser, né? Primeira seção que a gente está vendo, nós temos que ser. E agora a gente vai entrar no segundo capítulo aí dessa seção ser, que fala sobre somos o bom perfume de Cristo, que está lá em 2 Coríntios 2, de 14 a 17, e diz assim, eu vou ler aqui na versão NVI. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por meio e por nosso intermédio exalta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negligenciamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E aí diz assim, ó. Capítulo 2: Somos o bom perfume de Cristo. Você deve ter ouvido contar a história do relato feito por Cristo após a ressurreição aos exércitos celestiais, com respeito à sua obra de expiação. Depois de executar as boas novas, segundo consta da história, um dos anjos perguntou, abre aspas, quais são os seus planos para transmitir ao mundo essas boas notícias? Jesus replicou, deixei tudo nas mãos de 12 amigos meus. Eles contarão a outros que, por sua vez, farão o mesmo. Mas, insistiu o anjo, e se esses homens não fizerem o seu trabalho? Ou se as pessoas a quem contarem não passarem adiante a notícia? O que acontecerá então? Jesus fez uma pausa e respondeu: não tenho outro plano. A história acima é imaginária, mas o plano por ela descrito é real e é o único plano de Cristo para espalhar as boas novas. O registro do plano em Mateus diz, Mateus 28, 18 a 20, abre aspas, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Fecha aspas. Na ocasião em que a ordem acima foi dada, não passava de um plano. Naturalmente, com a garantia divina e a apoiá-lo, seu sucesso estaria assegurado. Jesus não se explicou aos discípulos que estaria sempre com eles, mas também lhes falou sobre a natureza e efeito de sua presença com eles. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Fecha aspas. Está lá em Atos 1, versículo 8. O plano possuía então as credenciais necessárias e prometidas o poder exigido. Mas, de qualquer forma, se encontrava ainda no estágio preliminar. Tratava-se de um projeto e não de uma realidade. Na ocasião em que Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, o plano não continuava, porém, apenas em projeto, mas já se concretizara. Tinha sido
completado e estava funcionando, e tão bem que Paulo se expande em termos entusiásticos que serve de base para o seu manual sobre o ministério. Atos, 2 Coríntios 2, 14 a 15. Abre aspas, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Fecha aspas. A ilustração usada por Paulo para expressar seu otimismo é a de uma procissão triunfal de um exército que volta vitorioso, uma visão familiar para os cidadãos romanos do primeiro século. Tais entradas triunfais criavam uma atmosfera de celebração festiva. Alan Redpath, no seu livro Blessing Out of Buffeting, interpreta mal a ilustração. Abre aspas, uma grande multidão se reunia para aclamar a vitória na batalha, e a coisa mais importante que todo mundo notava eram os prisioneiros acorrentados às rodas dos carros e arrastados pelo chão, completamente humilhados, enquanto o general passava em seu carro seguido por soldados em outros carros, arrastando mais prisioneiros, atados e acorrentados. A multidão gritava a plena voz, rejubilando-se com a vitória. Paulo ilustrou isso nesses versículos. Abre aspas, graças, porém, a Deus, fecha aspas, diz ele, com afeito, abre aspas, que me arrasta, não relutante, mas feliz, atado à roda de seu carro vitorioso, fecha aspas. A intenção de Lenski se aproxima mais provavelmente da ideia de Paulo, abre aspas, Deus é concebido com o grande imperador que concede a Paulo, o comandante, e a seus generais, os ajudantes de Paulo, a elevada honra de uma procissão triunfal. A cena apresenta Paulo e seus auxiliares curvando-se diante de Deus por conceder-lhes a alta honra do triunfo. Fecha aspas. A procissão triunfal de 2 Coríntios 2,14 se assemelha àquelas descrições em Apocalipse, capítulo 14, verso de 1 a 5, e Apocalipse 19, verso de 11 a 14. Paulo elabora ainda mais a respeito da celebração, aludindo ao incenso queimado nessas ocasiões. Os sacerdotes dos deuses romanos ofereciam incenso para celebrar a vitória, e o aroma impregnava o ar. Paulo compara o aroma de Cristo a essa fragrante perfume de vitória e reivindica antecipadamente para todas as épocas e lugares o triunfo do conhecimento de Jesus Cristo. Devemos, porém, fazer aqui uma pausa para perguntar e responder a uma questão que está bastante associada a este assunto e, portanto, a toda esta obra. 2 pontos. Quem são as pessoas a quem Paulo se refere nos versículos 14 e 15? Ele diz, abre aspas, Deus sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância, porque nós somos o bom perfume de Cristo, fecha aspas. Quem são elas? Somente os apóstolos e os auxiliares? Ou serão todos os cristãos de todas as épocas e lugares? Se, como alguns afirmam resolutamente, os apóstolos, abre parênteses, e talvez seus ajudantes imediatos, fecha parênteses,
forem os únicos verdadeiramente classificados como perfume e embaixadores, não existe uma justificativa para este livro. Mas, se todos os cristãos forem o aroma de Cristo e embaixadores dele, temos à nossa frente uma grande aventura. Bem, qual a resposta? Ela pode ser determinada gramatical ou estruturalmente. Talvez não, mas a evidência sobre este assunto não se esgota com a gramática e a estrutura. Todavia, um estudo de ambas podem ser útil a fim de familiarizar-nos com o texto e talvez abrir nossas perspectivas que nos fornecerão uma resposta. Esta oportunidade justifica a apresentação de certos aspectos técnicos contidos nas 2 páginas seguintes. Tenha paciência comigo. Vamos atravessar rapidamente o túnel e a jornada será proveitosa. No sentido gramatical e estrutural, não existe um uso consistente definido dos pronomes plurais. Primeira pessoa, nós, nos e nós, em contraste com eu, primeira pessoa do singular, através de toda a carta de 2 Coríntios. Existem seções em que um ou outro predomina, mas não totalmente. Por exemplo, 2 Coríntios 1, 3 a 14, usa os pronomes plurais, nos e nós, em toda a passagem, com uma única exceção no capítulo 5, versículo 11, que é injetada entre parênteses como um comentário pessoal aos Coríntios. Abre parênteses. O uso de eu em capítulo 4, versículo 13, não é incluído por tratar-se de uma citação do Velho Testamento e não uma declaração de Paulo, fecha parênteses. 62 para 1, 62 vezes 1, é a proporção esmagadora que demonstra o uso considerado por parte de Paulo dos pronomes plurais nessa unidade sobre o ministério. E se incluirmos as 15 vezes em que aparece nosso e nós são usadas, a proporção irá crescer de 70 por 1. Se tomarmos o texto em capítulo 6, versículo 2, porém, e lermos até o fim da carta, somos mais uma vez confrontados com um emprego de pronomes tanto no singular como no plural, que não mostra essencialmente qualquer consistência. Podemos, todavia, perceber uma certa inclinação ou tendência. À medida que Paulo se aprofunda no material e progride impetuosamente numa defesa pessoal de seu apostolado, ele faz cada vez mais uso do pronome singular eu. Quase todo ponto de exclusividade. E de capítulo 11, 1 até o 13, 10, a defesa intensa de seu apostolado emprega o singular. Um padrão se estabelece com base nesses detalhes. 2 pontos. 1. Na primeira e na última sessão, está lá capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 2, versículo 13, e capítulo 6, versículo 2 até capítulo 13, versículo 14, onde Paulo usa o singular e o plural quase indiscriminadamente. Ele começa usando nós, passando a seguir a empregar mais o eu, à medida que o assunto progride do geral para o específico. O uso do eu domina particularmente aquelas frases que contêm expressões intensas de desejo referente ao seu relacionamento pessoal com os coríntios, sua integridade e seu apostolado.
2. Mas na seção central, no capítulo 2, versículo 14 até o capítulo 6, versículo 1, não vemos tal mudança do plural para o singular, e sim uma consistência quase total. A seção é dominada pelos pronomes plurais. O que se pode deduzir de tais observações? Apenas isso, 2 pontos. Sugiro termos descoberto a razão de Paulo para toda a segunda carta aos Coríntios, em geral, e a seção central, do capítulo 2, versículo 14 até capítulo 6, versículo 1, em particular. Podemos sentir-nos seguros em concluir que a seção central, com a qual nos preocupamos nesse estudo, é material de interesse geral e aplicação universal. Os princípios universais revelados no texto superam as especificações históricas que fornecem o suporte para o texto. Somos, assim, introduzidos no campo dos conceitos infinitos e na arena dos princípios eternos. À luz das observações acima, quem são, então, os nós? Não há dúvida que os nós incluía Paulo. O uso editorial exigiria isso, mas, mais do que isso, porém, está envolvido neste ponto. Paulo emprega o eu demasiadas vezes no decorrer de toda a carta para permitir que pensemos que a sua linguagem era tão correta que só faria uso de nós editorialmente. Em capítulo 2, versículo 17, Paulo também inclui explicitamente outros. 2 pontos, abre aspas, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, abre parênteses. No original grego, a frase é homens, plural, no plural. Homem sincero, no plural. Nota do tradutor, fecha parênteses e fecha aspas. Ele inclui, então, outros, seus colaboradores, outros apóstolos e pregadores. O aroma se interrompe nesse ponto? Será que ninguém mais possui a fragrância de Cristo? Havendo, então, distinção entre sacerdócio e laicado? Lenski pensa assim, 2 pontos, abre aspas. Os pregadores são, então, o bom perfume, e este é de Cristo, oferecido a Deus por Cristo como um sacrifício. O pensamento principal é obscurecido por aquele que pensam na conduta cristã e no caráter de Paulo e seus ajudantes e fazem a seguir a aplicação no sentido de que todos os cristãos devem ser igualmente o suave aroma de Cristo para Deus. A ideia está ligada apenas aos pregadores, 2 pontos, fecha aspas. Mas Linsky está errado. A evidência nos leva a concluir conclusão contrária. Por exemplo, embora o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, versículo 16, se referia a si mesmo como a um ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo, abre parênteses, e o prorkouta, em grego, serviço sacerdotal, fecha parênteses, de anunciar o evangelho de Deus, Pedro, fecha aspas, Pedro observa que todos os cristãos são, entre aspas, sacerdotes, hierateuma, uma palavra que tem o mesmo radical que o sagrado encargo de Paulo. Abre aspas, vós, porém, sois raça eleita, fecha aspas, diz Pedro, sacerdócio real. Está lá em 1 Pedro 2,9.
Dessa forma, num certo sentido da palavra e num certo grau, Paulo e todos os cristãos são sacerdotes, realizando um serviço sacerdotal. Isto não diminui a função sacerdotal particular por ele desempenhada como apóstolo, mas confirma que o aspecto sacerdotal da obra de Paulo está também presente no trabalho de todo cristão envolvido no ministério de difundir as boas novas de Cristo. Um exame mais minucioso das duas passagens, Romanos 15:16 e 1 Pedro 2:9, revela um paralelo. Ambos usam termos relacionados com respeito à função sacerdotal. Ambos falam da obra de difusão das boas notícias. Paulo era, abre aspas, ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, fecha aspas. Romanos 15:16. E os cristãos a quem Pedro escreveu era um, abre aspas, sacerdócio real, fecha aspas, para que pudessem, abre aspas, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, fecha aspas. Está lá em 1 Pedro 2:9. Além disso, embora se dizem um, entre aspas, ministro de Cristo Jesus, em Romanos 15:16, Paulo já tinha chamado os cristãos em capítulo 12, versículo 1, abre aspas, apresentei os vossos corpos por sacrifícios vivos, que é o vosso culto ou serviço racional, fecha aspas. As palavras ministros, em 15:16, né, lá em Romanos, e serviço, em Romanos também 12:1, apesar de não terem sido traduzidas do mesmo termo, são traduzidas de outros dois bem aproximados. Abre parênteses. Leiturgia e lateia, fecha parênteses, no grego, né? Quitel observa tanto a semelhança como a distinção. Dois pontos, abre aspas. Se latreu é então usada quase que exclusivamente para adoração no culto, embora naturalmente com a compreensão mais profunda da profecia israelita, ele é aparentemente muito aproximado do termo leitorgem, mas apenas aparentemente. As duas palavras são claramente distintas, pois latreuem sempre denota a conduta religiosa das pessoas em geral, incluindo, como é natural, a do sacerdócio, enquanto leitorgein fica inteiramente restrita às funções sacerdotais, fecha aspas. Foi o que Quitel diz no seu livro. Vemos assim uma distinção adequada e uma semelhança evidente entre o ministério de Paulo e o de cada cristão. Com respeito a diferenças apropriadas entre o ministério de Paulo e a de cada cristão, devemos estar sempre cientes do fato de que grande parte da segunda carta aos Coríntios foi escrita justamente com o propósito de estabelecer ou defender essa diferença. Paulo se achava no mesmo plano que os 12 originais, os 12 apóstolos, né, originais. E esses 13 homens mantinham e continuam mantendo uma posição singular no plano de Deus para a difusão do Evangelho. Foi através deles que o ministério foi revelado, conforme Efésios 3, de 4 a 6. Eles foram testemunha da sua ressurreição, conforme está lá Atos 1, 22 e 1 Coríntios 9, 1. Era parte do fundamento sobre o qual todos os cristãos são edificados, conforme está lá Efésios 2, 20.
Eles eram os apóstolos originais, com todas as honras e poderes que acompanhavam esse cargo elevado. 1 Coríntios 12, 29 ensina que, abre aspas, nem todos são apóstolos, fecha aspas. Do mesmo modo, Efésios 4:11 afirma que Cristo deu apenas, abre aspas, uns para apóstolos, fecha aspas. O apostolado dos 12, incluindo Paulo, era um cargo único, que não deveria jamais ser duplicado. O que quer que possa ser citado em adição a este fato não pode nunca ser interpretado como contradizendo esse mesmo fato. Existe ainda outra evidência ressaltando a semelhança entre a obra de Paulo e a de cada cristão. Por exemplo, a designação de, entre aspas, apóstolo não fica restrita apenas aos 12 originais, compreendendo a posição mantida por Matias e Paulo, mas havia também outros chamados de apóstolos. Na lista das aparições pós-ressurreição, em 1 Coríntios 15, 5-8, Paulo declara que Cristo, abre aspas, apareceu a Cefas e depois aos 12, depois visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, fecha aspas. O termo apóstolos aqui parece referir-se a outros homens além dos 12. Foi depois de ter aparecido aos 12 e antes de aparecer a Paulo que Jesus apareceu a todos os apóstolos. Estes eram outros além dos 12. Tiago também é citado na lista das aparições da ressurreição, em 1 Coríntios 15, 5-8, sem ser, porém, chamado de apóstolo. Paulo, ao reportar-se à sua visita a Pedro em Jerusalém, acrescenta, abre aspas, e não vi outros dos apóstolos, senão a Tiago, o irmão do Senhor, fecha aspas. Que Tiago era considerado apóstolo não pode ser posto em dúvida, mas em que capacidade exata ele funcionava não é esclarecido. Mais para baixo na escala de importância, mas ainda citado como apóstolo, está o grupo de irmãos que acompanharam Paulo a Jerusalém com a contribuição para os pobres. Está lá em 2 Coríntios 8, 23. Paulo os chama de, abre aspas, apóstolos das igrejas, fecha aspas. A RSV, também a Bíblia em português N. Tradutor, traduz apropriadamente a palavra apostoloi como mensageiro. Esses homens não eram apóstolos no sentido histórico da palavra, mas apenas no sentido funcional, servindo aquelas igrejas que os enviaram como seus representantes. Somos, assim, representados a um uso não técnico da palavra. Nesse sentido, temos apóstolos hoje, mensageiros ou representantes enviados para realizar um serviço especial. Isto não diminui de forma alguma o trabalho singular e as qualificações dos 12, mas esclarece e acentua o ministério continuado de todos os que são enviados para fazer o trabalho de Cristo hoje. No que se refere ao aroma, todos os cristãos se qualificam. Os 12 e Paulo no início, a seguir todos os que foram por eles influenciados, que por sua vez influenciaram outros, cada um passando adiante o perfume, sempre e sempre. Eis aqui aroma, abre aspas.
Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fecha aspas. Mateus 5,13. E quais aromas? E quais e, e mais aroma? Dois pontos, abre aspas. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus, fecha aspas. Está lá em Atos 4,13. Ainda mais, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, fecha aspas. Atos 8,4. Um pouco ainda, abre aspas, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros como fala contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, fecha aspas. Está lá em 1 Pedro 2,12. Mais um pouco ainda. Abre aspas. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vossos próprios maridos, para que, se alguns deles ainda não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma, por meio do procedimento de suas esposas, ao observarem o vosso honesto comportamento cheio de temor. Fecha aspas. Está lá em 1 Pedro 3, 1 e 2. Não, o aroma não fica limitado aos 12, nem só aos pregadores. É também pouco provável restringir a grande comissão aos apóstolos e pregadores apenas, como o é limitado o aroma de Cristo aos apóstolos e pregadores somente. O triste fato de que a maioria das pessoas limitou o aroma a tais especialistas é uma das principais razões pela qual a fragrância do conhecimento de Cristo não se espalhou por toda parte. E, por último, em toda a época, em 2 Coríntios 2, 14 e 15, é a contrapartida histórica e o cumprimento da grande comissão. Os dois trechos são virtualmente paralelos, um em perspectiva e o outro em retrospectiva. Ambos analisam a tarefa em três dimensões, dois pontos. 1. Tempo. Abre aspas. Estarei convosco sempre, fecha aspas, lá em Mateus 28, 20. E, abre aspas, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, fecha aspas, em 2 Coríntios 2, 14. Em conjunto dizem, abre aspas, Cristo prometeu estar convosco através dos tempos e agora está fazendo isso, fecha aspas. Ponto 2. Espaço, abre aspas, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, fecha aspas, lá em Marcos 16, 15. E, abre aspas, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, fecha aspas, segundo Coríntios 2,14. Em conjunto, dizem, abre aspas, Cristo nos ordenou que fôssemos a toda parte e isso está sendo feito hoje, fecha aspas. Ponto 3, encontro pessoal, abre aspas, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado, fecha aspas. Marcos 16, versículo 15 e 16. E, abre aspas, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nós que são salvos como nos que se perdem. 2 Coríntios 2,15. Em conjunto dizem,
abre aspas, Cristo revelou que nossos encontros pessoais ou produziria a salvação ou a condenação nos ouvintes. Não vemos isso como um fato real. Fecha aspas. Se esta manifestação, aliás, se esta mesma alegação não puder ser feita no século XX, não é porque Paulo e seus companheiros cumpriram para sempre a mensagem no primeiro século, mas por estarmos debaixo de cumpri-la agora. No entanto, a comissão fala a eles e a nós, definindo claramente nossa tarefa. E quão tremenda ela é. Tanto assim que Paulo pergunta, abre aspas, quem é, porém, suficiente para essas coisas? Fecha aspas. Lá em 2 Coríntios 2,16. A grandiosidade da tarefa parece ter surpreendido Paulo. Ele responde parcialmente à pergunta, mencionando duas qualidades básicas essenciais à sua realização. A difusão triunfante do aroma de Cristo deve ser, 1. Autêntica, abre aspas, porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus, antes com sinceridade, fecha aspas, está lá em 2 Coríntios 2,17. A autenticidade é imprescindível. Devemos cheirar, 2 Coríntios 2,15, e não vender, 2 Coríntios 2,17. É simples assim. É preciso que sejamos sempre sinceros. Este é o único meio de garantir consistência, cheirar como Cristo em toda parte, desprendendo o mesmo aroma entre os perdidos e entre os salvos. Só os autênticos podem fazer isso. Isto. Todos os demais mercadores podem ser vistos colocando suas mercadorias num lugar conveniente, cansados do fardo, cansados da tarefa de vender. Assim, de tempos, os mercadores seguem seu caminho desembaraçados, mas também sem poder, insuficientes para a tarefa. Apenas os autênticos são suficientes para realizar a obra de espalhar a fragrância de Cristo em toda parte. E 2. Autoritária. Nosso ministério deve ter também autoridade. Devemos ser comissionados por Deus e realmente o somos. Abre aspas. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Fecha aspas. Está lá capítulo 2, 17. Veja também Mateus 28, 18 a 20, né, a grande comissão. O restante do material, capítulo 3, 1 até capítulo 6, 1, está contido nesses dois conceitos tão vitais ao ministério cristão. Concluímos aqui o capítulo 2, depois o capítulo 3 vai falar sobre somos ministros de uma nova aliança. E aqui embaixo tem as referências, né, e dos livros aí, deixa eu ver se está dando para ver aí bem. Dá uma pausa aí, tá? Dá um zoom aí também. Deixa eu ver. Mais perto fica embaçado, né? Para você ver aí a referência aí. Às vezes eu não soube falar, né, a pronúncia correta, mas agora aí você pode ver, tá bom? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, O Aroma de Cristo, né, publicado aí pela editora Vida Cristã, peço para que você já deixa o like aí, compartilhe esse vídeo aí com suas redes sociais, seus grupos aí de família, do serviço, da escola, do bairro,
para que a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas, tá bom? E tendo alguma dúvida do que eu falei aqui hoje, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você. E como eu disse, se você mora longe, a gente pode fazer isso através de uma videochamada. Tudo isso gratuitamente, tá bom? Fico muito feliz que você está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus também fica muito feliz com isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém?